O relacionamento de Whitney Houston e Bobby Brown é amplamente considerado um dos mais voláteis da história de Hollywood. O casamento deles, que começou por amor, foi marcado pela instabilidade quase desde o início. Após mais de 10 anos de silêncio, Bobby Brown recentemente refletiu sobre a união conturbada, chamando-a de condenada desde o começo. O que o levou a dizer isso? Vamos voltar ao dia do casamento deles. Fissuras no casamento. Embora o primeiro ano juntos tenha parecido promissor, marcado pelo crescimento da família, rumores sobre o relacionamento deles logo ganharam força. Um dos rumores mais persistentes era o de que Whitney Houston teria se envolvido em um caso com sua amiga próxima e funcionária de longa data, Robin Crawford. Crawford, amiga de Whitney desde o ensino médio, foi a dama de honra no casamento e continuou sendo uma figura central na vida de Whitney. Embora Whitney tenha negado consistentemente essas alegações, os rumores nunca desapareceram completamente. No documentário Whitney, de 2018, tanto membros das famílias Houston quanto Brown sugeriram sutilmente que havia algo mais no relacionamento entre Whitney e Robin do que apenas amizade. Em sua biografia de 2008, Bobby Brown, The Truth, The Whole Truth and Nothing But, Bob revelou suas próprias opiniões sobre o casamento. Ele disse: "Eu acho que nos casamos pelos motivos errados. Agora eu percebo que Whitney tinha uma agenda diferente da minha. Eu acredito que o objetivo dela era consertar a imagem pública, enquanto o meu era ser amado e ter filhos. A mídia a acusava de ter um relacionamento bissexual com sua assistente. No caso de Whitney, casamento e filhos pareciam ser a única forma de acabar com os rumores, fossem eles verdadeiros ou não." Em seu novo livro, Brown vai mais longe, afirmando: "Na verdade, ela traiu antes de mim. Ela dormiu com vários produtores e artistas com quem trabalhou ao longo dos anos. Não vou citar nomes porque alguns deles ainda estão por aí, e alguns consideram-me amigo. Quando eu descobri, fiquei atônito. Pensei, ok, se é assim que vai ser, tudo bem. Eu não sou esse tipo de cara, mas se você pode fazer, acho que eu também posso." Em suas memórias, Bobby Brown também falou sobre suas próprias infidelidades. "As mulheres estão constantemente se jogando sobre você", ele confessou. "Eu sou apenas humano. Então, às vezes, eu cometia o erro e caía na armadilha. Deixava a testosterona tomar o controle." Em uma entrevista de 1993 para a Rolling Stone, Whitney Houston rejeitou veementemente os rumores que rotulavam Bob como um mulherengo. Ela estava determinada a esclarecer a situação, dizendo: "Eu só quero que as pessoas entendam uma coisa. Meu marido nunca, jamais, desrespeitou nenhuma mulher. E eu quero que todos saibam que ele é uma boa pessoa. Ele é um homem de integridade, alguém que foi criado com respeito." A ganhadora de 6 prêmios Grammy também enfatizou a força do vínculo deles. "Ele adora ser casado, e ele valoriza nosso relacionamento. Ele me respeita, e eu o respeito. Estou cansada de as pessoas o pintarem como esse cara mau que não me respeita ou ao nosso casamento. Isso é pura bobagem." No entanto, o relacionamento deles não esteve isento de momentos sombrios. Whitney, segundo relatos, usou drogas no dia do casamento e, com o tempo, o uso de substâncias se tornou mais evidente. Apesar de ser frequentemente acusado de ter apresentado Whitney às drogas, Bob negou isso em suas memórias de 2017, Every Little Step. Ele revelou que foi no dia do casamento deles que viu Whitney usando drogas pela primeira vez. A crescente dependência deles de substâncias apenas alimentou os rumores da mídia sensacionalista. A confiabilidade de Whitney começou a sofrer. Ela cancelou 5 shows durante sua turnê de 1999, incluindo um concerto esgotado em sua cidade natal, Newark, apenas 15 minutos antes do horário marcado para o início da apresentação. Ela chegou atrasada para sessões de fotos
e, em 2000, foi supostamente dispensada de uma aparição planejada no Oscar devido a uma performance ruim no ensaio. Sua voz, que antes era icônica, estava visivelmente deteriorada. Em uma entrevista de 2002 para Diane Sawyer, da ABC, Whitney admitiu o uso de maconha, álcool, cocaína e comprimidos, mas negou firmemente ter fumado crack, declarando de forma famosa: "Crack é loucura." Essa frase rapidamente se tornou uma piada entre comediantes e apresentadores de programas de TV, ressaltando as dificuldades e o comportamento errático de Whitney. Celebridades frequentemente vivem suas vidas rodeadas de rumores, e Bobby Brown falou abertamente para confirmar alguns deles, especialmente os relacionados à sua falecida esposa. Além dos primeiros sinais de problemas no casamento, que outros detalhes do relacionamento deles permanecem ocultos ao público? Vamos ouvir mais de Bobby Brown. Mas antes de continuar, não se esqueça de curtir este vídeo e se inscrever no nosso canal para mais insights sobre suas celebridades favoritas. A paixão intensa do relacionamento de Whitney e Bobby. Após a trágica morte de Whitney Houston em 2012, um amigo íntimo da família revelou a People que Whitney e Bobby Brown compartilhavam uma mentalidade Bonnie e Clyde, em que sempre era eles contra o mundo. Uma fonte da indústria musical acrescentou: ela o amava, ela realmente o amava. De certa forma, Bobby foi uma fonte de estabilidade para ela, oferecendo alguém que se importava genuinamente. Em suas memórias, Bobby Brown falou de forma sincera sobre o poder de atração sexual de Whitney, descrevendo-a como uma mulher incrivelmente sensual e magnética. Para mim, ela era como um ímã sexual. Toda vez que eu a via, só queria tocá-la, escreveu ele. Bobby, plenamente ciente de sua própria natureza sexual intensa, acreditava que juntos eles formavam uma combinação explosiva. Refletindo sobre como o público os via, ele comentou: quando você assiste aos vídeos antigos de nós dois, vê a gente se agarrando. Aquilo não era para o show. Provavelmente acabamos de... ou estávamos prestes a escapar e nos divertir. A descrição crua e sem filtros de Bob sobre a intimidade deles oferece uma compreensão mais profunda da dinâmica do relacionamento, revelando um forte vínculo físico e emocional que muitas vezes passava despercebido pelo público. A conexão deles não era apenas uma questão de aparência, era uma parte essencial de como se comunicavam e se expressavam como casal. As lutas de Whitney com a violência doméstica. No entanto, o casamento de Whitney Houston com Bobby Brown não foi isento de momentos sombrios, incluindo episódios de violência doméstica. Em 2003, Bobby foi acusado de agressão leve após um incidente de violência doméstica, embora Whitney já tivesse falado abertamente sobre o relacionamento conturbado deles anos antes. Em uma entrevista de 1999 para a Red Book, ela admitiu: "Sou eu quem bato." Bobby mais tarde relembrou um incidente particularmente doloroso em suas memórias. Ele descreveu um momento em que sua raiva o levou a agredir Whitney, dando-lhe um tapa no rosto. No momento em que aconteceu, eu fiquei atônito e cheio de arrependimento. Eu sabia que havia cruzado uma linha que eu nunca poderia desfazer. A partir daquele momento, eu sempre seria conhecido como um agredidor de esposa, escreveu ele. Outro incidente, ocorrido em julho de 1997, durante uma viagem a Capri, na Itália, atraiu a atenção pública. Whitney recebeu 2 pontos em um corte no rosto, alegando que o ferimento foi causado por bater em uma pedra enquanto nadava. No entanto, rumores começaram a circular de que a lesão teria ocorrido no iate deles, com alguns especulando sobre o envolvimento de Bobby. Bobby negou essas acusações, explicando à MTV: "É difícil para mim ficar explicando para os meus filhos o que a imprensa está dizendo. Não, eu não fiz isso. Você sabe que eu nunca bateria na mamãe." Em julho de 1999,
Whitney defendeu o casamento deles em uma entrevista ao New York Daily News, insistindo que não tinham brigas frequentes nem abuso físico. "Não, a gente não briga o tempo todo. Não, ele não me bate", afirmou. "Ele é um homem doce, gentil." Ela reconheceu que tiveram altos e baixos, mas manteve que sempre superaram as dificuldades juntos. Apesar da defesa pública de Whitney, o ciclo de acusações continuou. Em 7 de dezembro de 2003, a polícia atendeu a uma ligação de Whitney alegando que Bob a havia agredido. Quando as autoridades chegaram, Bob já havia ido embora, mas foi mais tarde acusado de agressão. Embora Whitney tivesse aparecido no tribunal com um hematoma visível, ela disse aos repórteres: "Nós ainda estamos juntos." Em março de 2004, Bob Brown foi condenado a 60 dias de prisão por violar os termos de sua liberdade condicional devido a uma condenação por dirigir sob influência DUI de 1996, segundo a CBS. As violações de sua liberdade condicional incluíam a acusação de agressão leve por agredir Whitney em dezembro. No entanto, ele foi libertado mais cedo para comparecer a uma audiência de paternidade no Tribunal de Família da Virgínia, conforme relatado pela EW. Em uma entrevista de abril de 2004 para o Dateline, Bob negou ter agredido Whitney, alegando que ela havia provocado a briga. Mas em suas memórias de 2016, ele admitiu o incidente, expressando profundo arrependimento. "Whitney tentou me impedir de atacar o traficante, mas eu não estava disposto a ouvir. Eu me virei para ela, puxei a mão para trás e a eslapiei no rosto. No momento em que aconteceu, eu fiquei chocado e tomado pelo arrependimento." As contradições em sua história, somadas ao ciclo contínuo de violência e negação, pintam um retrato trágico de seu casamento. Um casamento marcado por intensa paixão e amor, mas também por grandes dificuldades e momentos dolorosos. Abortos espontâneos e desconfiança. Em novembro de 1993, Whitney Houston compartilhou uma experiência profundamente pessoal durante uma entrevista com Barbara Walters, revelando que havia sofrido um aborto espontâneo enquanto filmava O Guarda-Costas. "Foi extremamente doloroso, tanto emocional quanto fisicamente", ela admitiu. "Eu estava de volta ao set no dia seguinte, e passou. Mas depois eu tive a Bob Cristina um ano depois, e sou abençoada." Em 28 de junho de 1994, durante um show em Atlanta, Whitney anunciou que estava esperando seu segundo filho. No entanto, apenas 2 semanas depois, seu porta-voz confirmou que ela havia sofrido outro aborto espontâneo enquanto estava em turnê no Texas. "Ela está triste, mas eles esperam ter mais filhos", disse o porta-voz à Associated Press. Tragicamente, o sofrimento de Whitney não terminou aí. Em dezembro de 1996, ela sofreu mais um aborto espontâneo. De acordo com o Tampa Bay Times, Whitney e Bob estavam esperando um bebê, com previsão para nascer em julho de 1997, mas não foi para ser. No entanto, em suas memórias de 2016, Bob Brown questionou a autenticidade das histórias de aborto espontâneo de Whitney. "Eu não sou médico, mas ela não parecia uma mulher que estava lamentando a perda de um bebê", escreveu ele. "Nunca vi nenhuma evidência real da gravidez dela ou do aborto espontâneo, então comecei a achar que tudo aquilo era apenas uma história criada pela equipe de assessoria de imprensa dela." Ele acrescentou que, quando confrontou Whitney sobre o assunto, ela foi insistente. "Sim, eu estava grávida", ela me disse. "Mas eu não acreditei nela. Até hoje, ainda acho que a gravidez dela foi uma história fabricada pela equipe dela para explicar o motivo de ela ter casado com Bob Brown." As dúvidas e tragédias apenas acrescentaram mais peso a um relacionamento já fragilizado, pintando um retrato doloroso dos desafios que Whitney e Bob enfrentaram, tanto atrás das portas fechadas quanto sob os holofotes da mídia.
as duras realidades da fama e do vício. Em 1992, apesar da crescente família, a luta de Whitney Houston e Bobby Brown contra as drogas continuava. Whitney havia afirmado em uma entrevista para Oprah que o uso de drogas dela era muito leve antes de filmar o guarda-costas. No entanto, após o casamento, o vício de Bobby se tornou mais grave. As coisas mudaram quando eu me casei. Ele disse ao Dateline em 2004. Eu parei de fazer turnê, parei de trabalhar. Eu passava dias, às vezes semanas, só usando cocaína, maconha e álcool. Em uma entrevista de 2009 para a Oprah, Whitney refletiu sobre aquele período dizendo: Bob simplesmente colocou tudo de lado e disse, eu vou com você. Ela continuou, explicando: quando uma mulher tem tanta fama ou controle, algo acontece com o homem se ele não tem o seu próprio. Quando a filha deles, Bobbi Kristina, nasceu em março de 1993, o uso de drogas de Whitney piorou. Bobby escreveu: talvez tenha sido porque ela teve que parar de usar durante a gravidez, mas depois disso, ela voltou exatamente de onde havia parado. Eu tentei manter Whitney afastada de Bobbi Kristina quando ela estava chapada, mas ninguém conseguia controlá-la. Ela fazia o que queria. Whitney admitiu no programa de Oprah que, após o guarda-costas, o uso de drogas dela se intensificou, especialmente com cocaína e maconha. Ela fez uma clara distinção entre seus hábitos e os de Bobby, dizendo: eu não bebia como Bobby bebia. Mas o alcoolismo? Isso é uma coisa feia. Ou você é um alcoólatra muito legal, ou um muito malvado. Ele era o tipo malvado. Ellen Lavar, cabeleireira e amiga próxima de Whitney, contou a People em 2018 que o relacionamento deles apenas aprofundou as lutas mútuas. Eles se alimentavam da dependência um do outro, explicou Lavar. Ela usava mais cocaína e ele bebia mais. Juntos, eles afundaram ainda mais no álcool e nas drogas. Em 1996, o uso de drogas de Whitney se tornou uma luta diária, e os problemas com o vício de Bobby levaram a um acidente de carro e a uma acusação de direção sob efeito de álcool, DUI. Em março de 2004, Whitney entrou brevemente em reabilitação, mas saiu após apenas 5 dias. Um ano depois, em março de 2005, ela entrou em reabilitação novamente, desta vez depois que sua mãe pediu ao Tribunal da Geórgia para que ela fosse forçada a se tratar. Lutas na paternidade. As dificuldades do casal com o vício afetaram profundamente a vida familiar, especialmente a filha deles, Bobbi Kristina. Uma fonte da família compartilhou que Bobbi Kristina frequentemente se via no papel de cuidadora de Whitney. Bobby dizia que Whitney não estava se sentindo bem, então ela a colocava para dormir, lembrou a fonte. Eu subi para ver como elas estavam e o quarto estava uma bagunça completa. Bobby escreveu em sua autobiografia que o uso de drogas de Whitney piorou ainda mais depois do nascimento de Bobbi Kristina. Talvez tenha sido porque ela teve que parar de usar drogas enquanto estava grávida, mas depois disso, ela retomou com vingança, ele observou. Apesar de suas tentativas de proteger a filha dos efeitos do vício de Whitney, Bobby admitiu que essa era uma tarefa impossível. Ninguém podia controlar Whitney, ela fazia o que queria. O impacto sobre Bobbi Kristina foi profundo. Nossa filha frequentemente nos via drogados, Bobby confessou. Tentamos esconder dela, mas era impossível para nós ficarmos sóbrios quando estávamos com ela. Quanto tempo de qualidade você pode passar com sua filha quando está constantemente chapado? Essa pressão constante levou a brigas frequentes entre Bobby e Whitney, com Bobby frequentemente ameaçando pedir o divórcio. Nossa filha viu tudo. Pensar nisso agora me enche de tanta dor. Nós falhamos com ela. O casamento deles eventualmente chegou ao fim, com o divórcio sendo finalizado em 24 de abril de 2007. Whitney obteve a guarda total de Bobbi Kristina.
No mês seguinte, Bob pediu a guarda compartilhada, pensão alimentícia e pensão do cônjuge, mas seu pedido foi negado após ele não comparecer à audiência no tribunal. A tragédia atingiu novamente em 31 de janeiro de 2015, quando Bob Christina foi encontrada inconsciente na banheira. Ela foi reanimada com manobras de ressuscitação cardiopulmonar, RCP, e colocada em um ventilador, mas permaneceu inconsciente. Tragicamente, Bob Christina faleceu em 26 de julho de 2015. A causa da morte foi determinada como uma combinação de afogamento e intoxicação por drogas, embora o legista não tenha podido determinar se foi intencional ou acidental. Após a trágica morte de Bob Christina, Bob Brown emitiu uma declaração comovente. Chrissy foi e é um anjo. Estou completamente entorpecido agora. Minha família deve encontrar uma maneira de viver com seu espírito e honrar sua memória. Nossa perda é inimaginável. Em 2016, Bob refletiu sobre a dor de perder tanto Whitney quanto Bob Christina. A mesma coisa que aconteceu com minha filha aconteceu com Whitney, ele compartilhou. A coisa mais difícil que eu já tive que fazer na vida foi dizer para minha filha deixar ir. O fim de um casamento conturbado. Durante sua entrevista de 2009 com Oprah, Whitney Houston falou sobre os sinais de alerta que a levaram à decisão de deixar Bob Brown. Uma lembrança vívida foi de um grande retrato de família onde Bob havia cortado a cabeça de Whitney da foto. Esse foi um sinal, ela se lembrou. Whitney também passou a desconfiar das infidelidades de Bob. Eu simplesmente sabia. Eu conseguia perceber. Eu dizia, você não está com o cheiro certo, você não está com a aparência certa, tem algo estranho. Ela explicou. Aí começaram a circular todos esses rumores sobre ele estar com esta ou aquela pessoa, sendo muito promíscuo. Embora a separação deles não tenha sido imediata, a percepção de Whitney veio com força em dezembro de 2004, quando Bob a estapeou. Eu comecei a mover os móveis da casa. Ela se lembrou. Eu até pedi para ele sair, e foi aí que ele me deu um tapa. Em 2006, Whitney chegou ao seu ponto de ruptura. Eu fui para LA, ela disse. Eu simplesmente peguei um avião. Eu não ia ficar em um casamento quebrado. Eu não podia viver com um homem que não queria viver da mesma maneira que eu, que não via o casamento ou a mim da mesma forma. Em janeiro de 2006, Bob negou os rumores sobre sua separação, dizendo à revista People: os rumores estão errados, são falsos. Ela é a melhor parte de mim. Estamos amando a vida e tentando ser o melhor um para o outro o máximo possível. No entanto, apesar de suas palavras, Whitney estava visivelmente ausente de sua apresentação em New Haven, Connecticut, a qual ele havia dedicado a ela, alegando que ela perdeu o voo devido a uma consulta odontológica. Mesmo após a separação, Whitney ainda esperava uma reconciliação. Eu esperei ele voltar, ela disse em 2009. Mas ele nunca voltou. Depois de alguns meses, ele dizia que viria, e então nunca vinha. Minha única preocupação era com a nossa filha e como ela via o pai dela. Em 8 de setembro de 2006, Whitney Houston entrou com pedido de separação legal com a intenção de se divorciar. Ela solicitou a guarda exclusiva de sua filha Bob Christina, enquanto concedia a Bob o direito de visitação. De acordo com um parente de Bob, que falou com a revista People, suas frequentes discussões aparentemente triviais haviam se escalado gradualmente para problemas sérios. O relacionamento simplesmente saiu de controle, explicou o parente. Eles brigavam por coisas bobas. O que comer no jantar, quem não lavou a louça, coisas estúpidas, mas eles estavam sempre gritando. Sempre. O ponto de ruptura, segundo relatos, veio com os rumores sobre um caso entre Bob e a autora Karine Stephens. Agora, eles estão ambos com raiva, mas há uma linha tênue entre o amor e o ódio, disse o parente. Eles sempre terão um lugar na vida um do outro. Em outubro de 2006,
Whitney oficializou o pedido de divórcio. No especial da Lifetime Bobby Brown, Remembering Whitney, Bob lembrou o momento em que foi servido com os papéis de divórcio enquanto jantava fora. "Eu fiquei machucado", ele disse. "Eu estava basicamente mortificado. Eu pensei, uau, eu não vi isso chegando." Refletindo sobre o acordo de divórcio, Bob acrescentou: "Ela ficou com tudo. Propriedades, joias, carros. Eu saí com a minha sobriedade." O divórcio deles foi finalizado em 24 de abril de 2007, com Whitney recebendo a guarda exclusiva de Bob e Christina, de amizade a romance. Apesar de todo o drama tumultuado que marcou o fim do relacionamento deles, é difícil ignorar a beleza dos primeiros momentos. Vamos voltar ao começo, quando tudo começou. Whitney e Bob se conheceram no dia 13 de abril de 1989, no Soul Train Music Awards. Whitney compartilhou a memória com a Rolling Stone, lembrando que ela estava sentada atrás de Bob e acidentalmente continuava esbarrando nele enquanto conversava com suas amigas. Ela riu e se desculpou dizendo: "Bob, me desculpe." A resposta de Bob foi direta: Bem, só não deixe isso acontecer de novo." Whitney pensou consigo mesma: "Oh, esse cara não gosta de mim." A reação inicial de Bob a Whitney despertou a curiosidade dela. Ela achou intrigante quando alguém não gostava dela, e isso a fazia querer entender o porquê. Seu irmão Michael até sugeriu que Bob poderia ter apelado para o lado rebelde de Whitney, o tipo de cara que a mãe dela sempre tentou afastá-la. No entanto, Bob lembrou do primeiro encontro deles de forma um pouco diferente, em uma entrevista de 2016 para o 20 por 20. Ele se recordou de ter perguntado a Whitney por que ela ficava esbarrando nele, e a resposta ousada dela: "Porque eu quero." Bob admitiu que essa atitude destemida de Whitney foi o que o atraiu inicialmente. Foi amor à primeira vista para ele, cativado por algo especial nos olhos dela. Mais tarde, naquele mesmo ano de 1989, Whitney convidou Bob para sua festa de aniversário de 26 anos e, para sua surpresa, ele ligou de volta para confirmar que iria. Alguns meses depois, em agosto, os dois se encontraram novamente em um show de B.B. e C.C. Winans, em Los Angeles. Depois, em um jantar, Bob ousadamente perguntou: "Se eu pedisse para você sair comigo, você iria?" Whitney, que estava vendo outra pessoa na época, descreveu esse relacionamento como e decidiu sair com Bob na noite seguinte. O primeiro encontro deles, como Bob lembrou em um especial de 2015 do Lifetime, foi uma noite descontraída assistindo ao filme Uncle Buck. Ambos gostaram bastante, riram e se divertiram muito. No documentário de 2022, Bob detalhou aquele dia, compartilhando que eles passaram o dia todo juntos, fazendo compras em Beverly Hills, jantando no Ivy e simplesmente aproveitando a companhia um do outro. Ele se lembrava com carinho de como Whitney o olhava, descrevendo aquele momento como especial, desde o primeiro dia até o fim. Não é fascinante como a história de amor deles se desenrolou? Desde os primeiros encontros até o primeiro encontro formal, Whitney e Bob compartilharam muitos momentos inesquecíveis que marcaram o começo de um relacionamento complexo, mas icônico. Depois daquele primeiro encontro inesquecível, Whitney e Bob se tornaram grandes amigos. Como Whitney mencionou na Rolling Stone, todo o nosso relacionamento começou como amizade. Jantávamos, ríamos, conversávamos e íamos para casa. Não era íntimo. E então, meio que caiu a ficha. O que está acontecendo aqui? Em uma entrevista de 2002 com Diane Sawyer no Prime Time, Whitney Houston falou com carinho de Bobby Brown, dizendo que ele sempre a tratou com respeito. Ela o descreveu como sexy, suave, um cavalheiro e um cara legal, o que contrastava com a percepção pública sobre ele. "Ele me tratava como uma dama",
acrescentou, enfatizando que, embora fossem muito diferentes de várias maneiras, compartilhavam uma conexão profunda. O relacionamento deles se aprofundou durante a turnê Eu Sou Seu Bebê Hoje à Noite. Em 1991, o relacionamento de Whitney e Bob se fortaleceu ainda mais, especialmente depois que Bob se juntou a Whitney na turnê mundial I'm Your Baby Tonight. Durante esse período, Whitney passou muito tempo com Bob enquanto estava na estrada, e quando Bob embarcou em sua turnê de 1992, Humping Around the World, ela retribuiu o favor acompanhando-o. Eles se apoiaram mutuamente em suas agendas exigentes, sempre encontrando formas de se manterem conectados. Refletindo sobre aqueles primeiros anos em uma entrevista de 2009 com Oprah Winfrey, Whitney recordou: "Nós ficamos juntos por 3 anos antes de nos casarmos. Viajamos pelo mundo todo, vivendo a vida do nosso jeito." A história de amor deles se desenrolou no auge das carreiras de ambos. Em 1989, quando se encontraram pela primeira vez no Soul Train Music Awards, Whitney já era uma superestrela internacional aos 25 anos, enquanto Bob, aos 20, acabava de lançar seu álbum de grande sucesso, Don't Be Cruel, com hits como My Prerogative e Every Little Step. Relembrando o primeiro encontro, Whitney contou a Rolling Stone: "Ele era realmente algo, quente e cheio de energia. Eu estava sentada atrás dele com alguns amigos, e enquanto conversávamos e ríamos, eu acidentalmente esbarrava nele. Me inclinei e pedi desculpas, dizendo: 'Bob, me desculpe.' Ele se virou e me deu um olhar sério, dizendo: 'Bem, só não deixe isso acontecer de novo.' Aquela reação me deixou curiosa. Eu pensei: 'Oh, esse cara não gosta de mim.' Mas sempre fico intrigada quando alguém não gosta de mim." Aquela curiosidade inicial deu início a um romance arrebatador que, apesar dos altos e baixos, foi repleto de momentos inesquecíveis e paixão inegável. Fique ligado para descobrir o que acontece a seguir nessa incrível jornada. Não se esqueça de curtir e seguir o nosso canal para mais novidades. Uma proposta que mudou a vida. Em setembro de 1991, Bob surpreendeu Whitney com um pedido de casamento que ambos lembram de maneira um pouco diferente. Bob contou que fez a pergunta enquanto estavam no banco de trás de um carro, depois que ela o pegou no aeroporto. "Eu perguntei: 'Você quer casar comigo?' E ela enlouqueceu. 'Sim, sim, sim.' Ela imediatamente pediu para o motorista parar", compartilhou Bob em uma entrevista de 2012 ao E! News. No entanto, Whitney teve uma perspectiva diferente sobre a proposta. Em uma entrevista de 1993 à Rolling Stone, ela revelou que inicialmente rejeitou a oferta de casamento de Bob. "A primeira vez que ele me pediu em casamento, eu disse a ele: 'Esquece de jeito nenhum. Isso simplesmente não faz parte do meu plano'", explicou Whitney. Conhecida por sua independência e receosa da ideia de casamento, ela acabou mudando de ideia depois de se apaixonar profundamente por Bob. Quando ele propôs novamente, ela disse sim. Apesar da diferença de idade de 5 anos e meio e das personalidades públicas contrastantes, o relacionamento deles floresceu. Whitney, uma figura adorada na América, conhecida por sua imagem de menina boa e suas músicas sobre o amor, casou-se com Bob, o músico rebelde com um passado problemático e 3 filhos de relacionamentos anteriores. Embora muitos questionassem a união deles, a atração de Whitney por Bad Boys era bem conhecida, especialmente porque ela havia namorado Eddie Murphy no passado. O vínculo que ela compartilhava com Bob era único, algo que transcendia suas diferenças e criava uma conexão profunda entre os dois. A montanha-russa do casamento de Whitney e Bob. Whitney encontrou um ponto em comum com Bob por meio de suas origens compartilhadas. "Bob e eu basicamente viemos do mesmo lugar", disse ela em uma entrevista à Rolling Stone. "Ele é dos projetos de Boston. Eu sou dos projetos de Newark."
Bob tem dois pais fortes. Eu tenho dois pais fortes. Em fevereiro de 1992, um perfil da Vanity Fair, escrito por Lynn Hirschberg, descreveu Whitney e Bob como o inverso de Fred Astaire e Ginger Rogers. Hirschberg observou como Bob trouxe um senso de sexualidade crua para a imagem pura de Whitney, enquanto Whitney acrescentava um toque de classe à persona áspera de Bob. O casamento deles, em 18 de julho de 1992, foi uma celebração luxuosa na mansão de 11 milhões de dólares de Whitney em New Jersey, com 800 convidados presentes. Whitney usava um deslumbrante vestido de renda francesa de 40 mil dólares, de Marc Bauer, e as madrinhas estavam vestidas em diferentes tons de roxo, que era a cor favorita de Whitney. Durante a cerimônia, o pai de Whitney a acompanhou até o altar, e ela estava visivelmente emocionada, enxugando as lágrimas. Bob, no entanto, estava um pacote de nervos. Temendo que Whitney talvez não o amasse de verdade, ele se trancou no banheiro. Foi só quando sua amiga Alicia Etheredge o convenceu a sair que ele se juntou à sua noiva no altar. Mas a fase de lua de mel não durou muito. De acordo com a amiga íntima de Whitney e ex-assistente Robin Crawford, em suas memórias A Song for You, My Life with Whitney Houston, o casal começou a discutir quase imediatamente após o casamento. Whitney voltou da lua de mel com uma cicatriz visível no rosto que ela explicou como sendo resultado de um acidente durante uma discussão. Apenas 4 meses após o casamento, a carreira de Whitney alcançou novos patamares com o lançamento de O Guarda-Costas, The Bodyguard. O filme se tornou uma sensação global, e sua trilha sonora, que incluía faixas inesquecíveis de Whitney como Queen of the Night, I Have Nothing, Run to You e a icônica I Will Always Love You, lhe rendeu 3 prêmios Grammy. Em setembro de 1992, o casal anunciou com entusiasmo que esperava um filho. Bob compartilhou sua alegria com o Los Angeles Times, expressando seu desejo de ter uma menina e revelando que já havia escolhido um nome, Bob. Posteriormente, surgiram reportagens afirmando que Whitney já estava grávida no dia do casamento. Bob, que já tinha 3 filhos de relacionamentos anteriores, ficou radiante com a ideia de adicionar mais uma criança à família. Em 4 de março de 1993, o casal deu as boas-vindas ao seu único filho juntos, a filha Bob Christina Brown, em Livingston, New Jersey. A bebê Bob pesava 6 libras e 12 onças e foi entregue por cesariana. Apesar da turbulência no relacionamento, Bob falou muito bem de Whitney na mesma entrevista ao Los Angeles Times. Ele admirava a maneira como ela o deixava ser ele mesmo e como ela o fazia se sentir seguro no relacionamento. Antes de conhecer Whitney, Bob não achava que o casamento fosse algo que ele consideraria, mas com ela, ele experimentou um amor diferente de tudo o que já havia conhecido. Ele enfatizou que, apesar da fama e da riqueza, o vínculo deles estava enraizado na realidade, construído com comunicação honesta e uma conexão verdadeira. Esse é o vídeo de hoje. O que você acha? Deixe seu comentário abaixo. Não se esqueça de curtir e se inscrever no nosso canal para ficar por dentro de mais informações interessantes. Obrigado e até a próxima.